Quarta-feira, o Liu-Hussi, Conselho-Ministro, nomeia Florentino Mateus Soares Ferreira para presidente do Conselho Diretivo Autoridade Nacional Petróleo no Minerais. Turmai acompanha a declaração completa, o presidente do Conselho Diretivo ANPM, onde explica que Clean Liutan com a visão da omissão durante o mandato para seguimento 7 minutos edição hoje. Telespectadores da Rádio e Televisão Timor-Leste e a seguimento 7 minutos edição hoje, Hamutu com João Guterres, se halou entrevista com o presidente do ANPM, Florentino Mateus Soares Ferreira, nebe retan confiar o oitavo governo que lidera a ANPM baoin. Também está Hamutu Greto, presidente do ANPM, ba 7 minutos edição hoje, calandia, senhor presidente. Sim, presidente, bele expressa o sentimento depois de o oitavo governo deposita fiaridane a tu lidera a ANPM baoin. Em primeiro lugar, a tu kata kidane laos buat direke kaman ao simu na fungida husi estado husi governo oitavo governo e ao aprecia tepteves pa confiança toma que nebe mak investe mai hau nessa indivíduo ida nessa timoruan e uluk nanain hau atu dehan kata haunya orgulho ba nomeação ida ni mas em princípio haunya apreciação toma nós ba hirak nebe mak durante ne serviço makas tepteves atu estabelece a instituição nebe mai hau faz parte husi setor ida ne rasik ia temponário nós faz parte do ANPM, também da neba how ANPM los fatin nebe fom ba how. Sim, a confiança na beia a agenda programada do presidente Fonyan baoi seja maka presidente se concentra a bela desenvolver a ANPM baoi. A ANPM é essa instituição governo ida instituição pública nebe maka ninia serviço toma estipula ia a ANPM no decreto-lei e durante a ANPM no serviço lá o dia que teve e o serviço barak na bema que ita tem que assegurar a tu serviço serane la bele para daran clara e ita precisa criar transição e daquele dia para no fim ita bele responde ba necessidade de estômago na bema que a ANPM precisa a tu hatanba e Liliu Timor-Leste precisa a tu hatanba também ita a situação e daquele a dinâmica teve em termos de mercado global se presumina na bema que tare se OPEC Plus e depois a situação era se a COVID-19 nelara e a implicações na bema que macas teve e então era nem precisar how ele partilha cada programa prioridades macatu continua saída maca ita hatur deona antes programa serne bele cabe ba programas sirahanesan negociação Greater Sunrise né ita precisa atur enquadramento legal estômago nebe mak relaciona ho Greater Sunrise ninia regime especial e hanaba ita aspectos legais tributárias nomos operações logísticas para todo nebe mak bele prevê a bombeirua desenvolvimento campo irani seita reta nerohan e hamos projetos selo nebe mak ita precisa for atenção nema kita nya campo nema neste momento halo produção vai undan e efeitos balo tamba COVID-19 implicações mos tamba assunto técnico balo halo produção netum mas be o insight atual opção boin que responde ba campo de no futuro onde bele continua for a receitas mais estado Timor-Leste apesar de nem lihusi a ANPM mos durante nesse serviço macas teve bahia promoções, blocos ia onshore, nomos offshore, ia raimaran, tanto ia tasilaran. O ensaio tatu hare, dalan ia nabe madia, katu atrai tani investori siramai, hodi investe bai tani blocos sirane, para no fim bele cria sustentabilidade ida, ba projeto siranabe ia Timor, atu bele for receitas fali ba ita, continua injeta ba fundo petróleo. Ia maneira se ele com a ANPM cara papel importante e a área minerais e HNB ita projeta atu hare nos MRT Murakrai Timor atu estabelece empresa nacional ida
bem mas se for suporta a empresa nacional né se no fim nenhum decreto-lei passa aí a Conselho Ministro no glória para Presidente da República, se Sua Excelência Presidente da República promulga, significa que kita boleh cria tan setor ida na bem mas sai setor produtivo mas bel halo injeção ba Estado em termos de receitas e ausente serviço que bota teves e a oin e nem programa sana bem kita oin na tuhatur e equipa a NPM preparado ao fiar que a técnico toma se ajusta a mudanças na BMIA, transição na BMIA, rolaram toma a tua tabela atingida e lá o moto que a página na BMIA nessa. Sim, presidente, o presidente explica que o projeto halo continuação serviço na BMIA teona. Hoje o presidente nihare BMIA equipa na BMIA da dona MPNIA nomos cooperação serviço durante a MP halau no entidade relevante sira a tua atingir metas na nessa o presidente menciona. Em termos de Greater Sunrise, ita durante nem a tu halau tuir date saída makita atura na ia tratado de limitação em fronteiras nebe makita assina ia tinang koto kita ratifica com a Austrália e tratado de Nalara ita prevemos anexo B nebe makolia com a regime especial da Greater Sunrise nian então ia laran hatur procedimento toma que nebe makita tem que halau tuir significa que a negociação está completa ona na bema que lidera Sua Excelência a Kairala Sanana Guzmão na bema que Lorita Torohan Husi negociação na toma que depois agora está tamaba e a parte técnica e jurídica ou já ator buat sana hoto e equipa halo serviço na manas apesar de mudanças ser na bema que ita tona e a fase ida ita bolo enquadramento legal e trabalho começa a atur na e a forma de esboço ita ia ona saída makita bolo nessa Petroleum Mining Code e aí a forma de esboço e na B a negociação né atur liuhusi processo de negociação ainda claro que entre governo Timor-Leste governo Austrália nomos empresas será na Bemaca se a Bombeirua a torre com a Greater Sunrise nem raça e ao mesmo tempo Timor-Leste mos e a serviço para a atur em termos de plano de desenvolvimento nomos comercialidade e quando o serviço se recebe mos lá na mana se esboço emertinha mos iana buracrai Timor mos iana promoções será lá na Fatim tutina noin e buat barak na bema kita tem hari kita reavalia filafala e tem a aproximação balão na bema kita precisa. Sim, presidente. Desculpa, em relação ao nosso desenvolvimento e Greater Sunrise, nós o esforço na bema da launa, que além do esforço técnico, politicamente mas está lá o processo Bahia, você fronteira Trasi, tem fronteira marítima, mas tem negociação técnica ou da companhia sira internacional Bahia investimento Bahia Greater Sunrise. E esse aspecto do desafio né que o presidente foi nota ou sindicalize ou resignação líder Bahia negociação errasi. A minha perspectiva nesse tema técnico, claro que Sua Excelência Kairala Sanana Guzmão minha contribuição a Macastre teve e todo acompanha e Ramos faz parte da equipa de negociação de limitação de fronteiras né serviço que ida que los caman e Sua Excelência Mahmud Kairala Sanana Guzmão Lorida ne hanya kabas durante tinan hira nelar e no fim ita atingido e dane orgulho ida ba ita hotu e mas no fim do dia buat hotu ni haturo na maita para essa geração fom ita continua sair da makita ne membuat haturo na kona ba decisão resignação né Sua Excelência ne direito toma e how nessa técnico babai how la ver foco comentário cliente eu vai dane também Sua Excelência a Kairala Sanana Guzmão parece a convicção básica para assunto idane. Pensa para futuro, a situação lá implica para esse serviço técnico não bom. Em princípio, nessa ONU explica de hora kata agora está atur rate enquadramento legais, nomos enquadramento tributários e idane ita tem que hoje parte a NPM nia ita tem que have konaba lei toma nebe maka a Bombeirua se ajuda regula ou administra campo Greater Sunrise e daí processo ida que tabele ita precisa tour a Austrália no nossa empresa a torre faria referência husi área conjunta nya GPDA nya nebe antes então
ida nem oferta kata técnico será na bem maquia agora será vamos ter na exposto na bem maquia significa nem lá na fatin o lei tributária mas ida precisa aprender de diretar sistema imposto da tributária o se rairuania então serviço ser nem mais serviço técnico a bambrua o se parte Timor-Leste mas parece Timor-Leste precisa halo estudos ida com a comercialidade o se campo né através de plano de desenvolvimento ida para Greater Sunrise. Plano de desenvolvimento ida nem maka sei determina será que ita precisa do ni investimento ruma também tania share helara participação helara quase 56,56%. Então o ensa ita busca financiamento para suporte ida nem. Parece que se parte ida nem mas ita precisamos assistência boa teve já tu hareba ida nem. Mas apesar de ele nem ausente serviço toma nessa técnico lá tu ir ela dá lá na bem mas delimitação fronteiras nem tratado não vem um bote relacionado com os mãos haturo na maita para ita também halo serviço não é muito bom. Sim, nesse presidente foi tempo curto prazo em Laran seria presidente planeado lá. Nessa hoje programa será o tema ita tem que reliliva Greater Sunrise nessa parte prioridade ida também ia lei na bem que ia tratado na bem haturo na foi período de tempo mos baita mas bem como o COVID-19 né ita dela ruma lá tuir na tempo na bem determinado mas como que agora ita estabelece fila fala ita precisa halo transição ida que estável para botar na bem que integra fila fala mas ia oi né se lá retan disturbância que retan introdução ruma o mudança de liderança e a ANPM Lara, né? E da mesma prioridade bote teve se tu irmã mas tu harei MRT Murakrai Timor onsa decreto lei da nene propõe da hirana da rua mas bem é tão veta o se presidente rua então importante que teve atu ita harei atu decreto lei da nene bele passa atu no fim ita bele desenvolve ona ita no setor minerais onde bele for receita os países no estado onde lhe você dada ita no investidores na bem mais parte do todo, entidade do todo. Nessa nossa empresa que tem a liderança, chefe negociador mos resigna, e nem mos parte politicamente nessa o presidente dia me menciona, mas bem implicação mos para o processo em certo atingir cidadão toma que nem mehi atu da cada hora Greater Sunrise mai Timor-Leste. Nessa presidente phone e tempo e da hora, sai da que presidente concentra o nível realiza mehine Timor-Leste mereka dada cada hora Greater Sunrise mai Timor-Leste. Qualquer desenvolvimento na bem comum povo niang nessa agenda principal na bem mai tahu tingitau e tenia Hanoi e nessa presidente nomeado ba Autoridade Nacional do Petróleo haunia mehi maka continua mehi ser na bem maka tenia na ulun sirah turela e mehi da nene atu realiza em princípio estamos tem que hareba realidades atual nebe que está enfrenta em princípio tem que hareba assuntos ser o how menciona nessa COVID-19 nessa situação e depois mercado mundial nebe que resulta o jogo OPEC Plus nia e o ensaio está tu hareba fila fali e dane o direito entrega para Timor-Leste para tu hareba fila fali hatur plano de desenvolvimento e daqui realístico baseado no mercado atual para depois mehi da nene corresponde duni ho povo nine mehi nomos refleta duni realidades nebe makia mercado global até no fim ita bele hamutu dada kadoras mai Timor depois de consenso ita atinge lihusi ita ninia regime e estrutura enquadramento nebe maturba Greater Sunrise nia regime especial é importante mas que todo serviço tuir situação nebe makita hasoro e situações serane la fácil mas bem se cara ita considera situações e realidades serane how fair kata kita bele torohan no atinge tunita ne mehida ne nessa povo ida no estado ida de acordo com o presidente no tempo para receber a teleorial entrevista e segmentos 7 minutos by edição no reunião a minha desejo o sucesso vai presidente ba serviço tomak ne bese halau e tempo way mai obrigado yeah.
Diretores petroleiros da televisão Timor-Leste, idane maka entrevista badak na BRTL halo ho presidente phone ANPN nebe hetan fieru se governo atu lidera ANPN hoin ho desenvolve setor idane liliu iha petróleo no minerais assunto nebe hoin presidente menciona maka esforço na fatin continua saída maka halautiona hodi dada kadoras Greater Sunrise mai Timor-Leste mai idane atu realiza presidente Timor-Wan hoto tu nia contribuição House Guterres, o equipa nebe serviço fila falou estúdio hori acompanha informação tu irmai